E nesse contexto todo, a pressão que já havia ali sobre o presidente americano Joe Biden por conta dessa retirada, né? Muito criticada essa retirada por parte dos Estados Unidos, da maneira que ela foi conduzida. A pressão sobre os Estados Unidos de uma resposta, ela cresce, Tanguy? Qual que é a tua avaliação sobre essa pressão, sobre essas decisões tomadas pelo governo americano? A gente está falando sobre um mandato de 4 anos, que pode se estender para um segundo mandato de 8, mas que já tem a sua principal marca de política externa, ou pelo menos uma das suas maiores marcas de política externa. Já não é possível falar sobre o governo Biden sem falar sobre um fracasso terrível nesse processo de saída das tropas, de retirada das tropas americanas do Afeganistão. Um processo feito às pressas, que parece improvisado desde o primeiro minuto, um processo que deixa marcas seríssimas, não apenas para a credibilidade americana, para o prestígio americano, mas vai manter o Afeganistão como um dos países mais instáveis do planeta Terra. Então, nesse momento, a pressão... Naturalmente, assim, falar sobre pressão sobre o Biden é até injusto, né? A gente está falando sobre uma população que sofre muito, Lógico, mas, lógico. apesar disso, a gente está falando sobre um Biden extremamente pressionado nesse momento para dar algum tipo de resposta, sobretudo pela avaliação terrível que se faz domesticamente nos Estados Unidos e internacionalmente acerca desse processo de retirada do pessoal americano do Afeganistão. É claro que a situação agora, o foco total é na retirada dessas pessoas, né? Já era um momento de grande desespero, mas é claro que politicamente o presidente americano estava sendo cobrado por conta dessa medida e de como essa decisão ela foi conduzida ali na prática, né? Como as ações foram tomadas. Por parte da comunidade internacional, Tanguy, o que a gente pode esperar de resposta, além dos Estados Unidos, né, Europa, enfim, em relação a esse possível ataque do Estado Islâmico? As próximas horas, Diego, vão ser de consultas, vão ser de conversas, né? Imagino que nesse momento a quantidade de telefonemas que estão sendo trocados entre lideranças, entre chancelarias, para conseguir imaginar que resposta pode ser dada, deve ser bastante intenso. Agora, com uma margem muito pequena de ação. Se a gente falasse em qualquer outro momento, ao longo das últimas décadas, de 3 soldados americanos, pelo menos, vítimas de um ataque, a gente não sabe ainda se faleceram, se apenas se feriram, mas, enfim, de qualquer maneira, é algo que atinge, inclusive, militares americanos. A gente poderia imaginar uma reação, inclusive, militar americana imediata, que fosse através de bombardeios, que fosse alguma demonstração de força. Só que a margem americana, dadas as últimas 2 ou 3 semanas, é tão pequena que realmente fica um ponto de interrogação. O que os Estados Unidos vão fazer, como é que eles vão reagir e como é que os seus aliados vão agir também. Não acho impossível que os Estados Unidos simplesmente considerem que faz parte do jogo, houve vítimas, vamos sair o mais rápido possível, tentar evitar que um ataque como esse se repita e simplesmente saiam do Afeganistão, deixando mais 3 vítimas americanas por lá e dezenas, provavelmente, de vítimas afegãs por lá também. É possível, no entanto, que o Biden também seja pressionado a agir de alguma maneira. Então, por isso que eu disse que as próximas horas elas são muito decisivas para a gente tentar imaginar como é que a comunidade internacional, como é que as forças dentro do Afeganistão e como é que os Estados Unidos vão reagir a um ataque tão dramático como esse. Perfeito. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela um tweet, né, uma publicação no Twitter feita pelo John Kirby, que é da assessoria do Departamento de Comunicação dos Estados Unidos. Está aí ele confirmando, então, uma segunda explosão, né? Ele fala ali no próximo a um hotel, né, pelo que a gente observa, ou próximo a ele, a curta distância da porta de Abadia. E vai trazer mais informações em breve, mas ele confirma, então, uma segunda explosão. A nossa equipe selecionou aí esse trecho em que ele faz a confirmação. É aquilo que a gente falava, não é, Tanguy, sobre a expectativa pelas próximas horas, o que vai acontecer, se novos ataques podem surgir, também o que vai diferenciar a resposta que vai ser dada a esses ataques, né? Então, já confirmada uma segunda explosão. E quando a gente fala sobre o Estado Islâmico, é importante a gente ter sempre em mente que é uma dissidência da Al-Qaeda, né, na sua origem, e tem uma parte do DNA da Al-Qaeda que é de tentar maximizar as vítimas, né? Então, há uma lógica de tentar fazer atentados que sejam espetaculares, atentados que tragam muita destruição, muita vítima, muita mídia, que faça com que a gente pare tudo que a gente está fazendo para ver o que está acontecendo, chama atenção para a pauta. Chama atenção de apoiadores, então tem muita gente que está olhando para isso e fala assim, tá correto, acho que é o que tem que ser feito mesmo. Então, é por isso que a grande preocupação é que se um ataque como esse acontece, é provável que haja outros em sequência. Então já há uma segunda explosão como essa confirmada,
E a preocupação ela agora se volta para as próximas horas e para os próximos dias. Tenta imaginar como é que muda o cenário completamente se a gente tiver um ataque desse por dia ao longo dos próximos 5, 6 dias. Lança-se uma pressão enorme sobre Estados Unidos, sobre seus aliados e sobre o Talibã, que, ao longo dos últimos dias, vem dialogando com os Estados Unidos, acirrando, inclusive, a rivalidade entre Talibã e Estado Islâmico, que, aliás, a gente consegue ver atualmente no Twitter, né? Então, pessoas ligadas ao Talibã e pessoas ligadas ao Estado Islâmico estão, de fato, discutindo quem é o grupo que representa melhor a corrente sunita radical do mundo, um dizendo que o outro não é religioso o suficiente, que o fato do Talibã dialogar com os Estados Unidos é uma falha, é um erro, o Talibã dizendo que tem que se pensar na implementação real da religião. Então, esse é um debate que está acontecendo nesse momento. A realização, né, a ocorrência de explosões como essas dá muita força para o Estado Islâmico e joga pressão, portanto, não apenas sobre os Estados Unidos, mas também sobre o próprio Talibã.